Olá, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui novamente no podcast O Assunto de Hoje, os desafios do trabalho social. E hoje a gente tem como entrevistado o professor Robson, que trabalha com ação social. Mas primeiramente eu quero deixar meu boa noite a todos que nos acompanham através do canal do YouTube, o podcast. E também agradecer ao nosso diretor Moisés, ao nosso convidado que aceitou o nosso convite, o professor Robson. Seja bem-vindo e boa noite. Boa noite a todos, graça e paz, que hoje temos um podcast maravilhoso. Aproveitando, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe, ative o sininho. Também deixar um abraço aqui para a menina Clara, que está nos bastidores, dando essa força aqui hoje. Professor Robson, por gentileza, nos defina quem é o professor Robson e qual a sua origem e naturalidade. Olha, eu nasci na cidade de Vanderlei, em 1981, e morei em Vanderlei até os 9 anos, de onde vim para Barreiras. Hoje eu sou barreirense de coração e durante todo esse período aqui na cidade de Barreiras, 33 anos que eu moro, resido aqui na cidade. A partir do ano 2000 iniciamos um trabalho social com escolinha de futebol e aí nós estamos até hoje fazendo essas ações sociais visando o bem-estar das pessoas, principalmente de crianças e jovens. Onde é que o senhor desenvolve essas atividades sociais? Bem, inicialmente nós iniciamos no bairro Vila Nova, onde abrangeu ao bairro Vila Brasil, Santa Luzia, bairro Flamengo, e isso no ano 2000, e foi até o ano de 2009, onde eu dei uma parada, depois retornei em 2013. Hoje, atualmente, estou fazendo ali um projeto social no povoado de Água Vermelha, juntamente com toda uma equipe de voluntários, juntamente ali com os irmãos em Cristo, a qual eu deixo aqui meu abraço, que o Senhor Jesus abençoe a cada um, entendendo que essa equipe, a qual nós denominamos Mão Amiga, nós abraçamos as causas sociais, ali com escolinha de futebol, aula de boxe, também estamos ali implementando o projeto Horta nas Casas, entre outras ações sociais, pois nós entendemos que nós não podemos ficar parados, de braços cruzados, vendo as pessoas padecerem e a gente não fazer nada. Mas em que momento da sua vida veio esse desejo de ingressar nessa jornada, de servir o outro, de trabalhar com um projeto social? Em que momento você estava fazendo o que da vida e se despertou para esse chamado? Olha, foi a partir dos 19 anos de idade. Eu tive uma ótima infância, brinquei bastante, amante do futebol. E aos 19 anos, trabalhando, algumas crianças do meu bairro pediram para que eu treinasse elas. Sim. E eu não tinha nem noção do que era treinar, ser treinador de futebol. Mas tinha a paixão pelo futebol. Então eu aceitei o desafio, meio que na brincadeira, não levando a sério. E a coisa foi se tornando sério. E aí, com o tempo, eu fui gostando de fazer esse trabalho social. E aí nós expandimos para outros trabalhos. Sim. Esse trabalho do senhor é direcionado apenas à área do futebol ou é um trabalho que também contempla pessoas em situação de ruas, pessoas que não têm condição de pagar uma conta de luz e que tá ali, vai bater na sua porta para pedir uma ajuda? Como é que se dá esse seu projeto? Olha, o trabalho, como nós falamos, começou com a escolinha de futebol. Sim. Logo depois, logo no ano 2002, eu me converti ao evangelho. Hoje eu sou cristão, sou pastor. E a partir disso, nós abrangemos para outras áreas. Não Sim. somente o futebol. Hoje eu sou pastor voluntário numa casa de recuperação, sou vice-presidente da CTPG, a Comunidade Terapêutica do Povoado Grapiúna, que é uma instituição ali que acolhe dependentes químicos, pessoas que estão vindo das drogas, vindo do álcool, e ali eu também sou voluntário, né? Casa de recuperação, a escolinha de futebol, temos também o projeto, como eu falei, Horta em Casa, que nós estamos implementando no povoado de Água Vermelha, ali em frente o antigo aterro sanitário, o antigo lixão, onde tem que promover essas ações para
levantar a esperança nessas pessoas que, na verdade, foram, de certa forma, esquecidas, não assistidas pelo poder público. Entendi. Você falou que tem um ponto, um local que o senhor acolhe dependente químico. E como é que faz para poder chegar nesses dependentes químicos, para poder levá-los até esse local de recuperação, esse centro de tratamento? E como é custeado esse tratamento que eles fazem lá para se purificar e para voltar e ser reintegrado à sociedade novamente? Olha, a CTPG, a Comunidade Terapêutica do Povoado Grapiúna, ela é uma instituição sem fins lucrativos. Sim. Então, a partir disso, nós conseguimos alguns apoios, principalmente participar do Fundeses, que é um fundo onde a IBA administra, e ela contempla várias instituições aqui na região oeste, e nós fomos contemplados, graças a Deus, por 2 momentos onde nós conseguimos ali, não somente com o apoio do Fundeses, com recurso vindo do Fundeses, mas também de outros apoios, do comércio local, de grandes empresários, onde nós construímos ali um alojamento para 45 pessoas e também uma cozinha, onde foi também inaugurada recentemente. E, respondendo à segunda pergunta, como faz para nós acolhermos, recebermos, buscar essas pessoas? Temos o Centro Pop, que é mantido pela Prefeitura Municipal. Ali é uma casa de passagem. Sim. Depois eles têm que arrumar um jeito para dormir. Então, através do João Carlos, que é o presidente da CTPG, juntamente com a sua esposa, a dona Nancy, mais conhecida como Mãe Nancy, eles vão atrás dessas pessoas em situação de dependente químico. Então, eles vão atrás, buscam essas pessoas e levam para a CTPG, que era a chácara deles. Eles abriram mão disso, são apaixonados por aquela obra, por aquele projeto social, e Deus tem abençoado. Me diga uma coisa, o senhor identificou, mas assim, tem gente que está no mundo e precisa sair daquele mundo das drogas. Qual o argumento que vocês utilizam no convencimento deles que ali é um local agradável para eles estarem? E que depois que eles passar por esse processo todo, dura mais ou menos quantos meses de recuperação para ele ser reintegrado à sociedade? Olha, primeiramente, as pessoas a qual nós vamos atrás, elas entendem que elas precisam de ajuda. É o primeiro ponto. A pessoa precisa saber, entender que ela precisa de ajuda. Quando ela entender que ela precisa dessa ajuda, aí sim, então ela deu o primeiro passo. Ela vai ser acolhida, ela vai ser amada, ela vai ser orientada, vai haver um planejamento acerca da sua recuperação. O tempo mínimo na casa é 9 meses de recuperação, aonde ele vai participar de cultos, aonde ele vai ter instruções acerca de várias questões, vai ter as terapias, hortas, a qual tem lá na entidade. Enfim, então é todo um trabalhar. Então muitos saem dali profissionais, pedreiros, enfim, entre outras profissões. Porque lá dentro vocês ministram esses cursos também, como pedreiro, carpinteiro, ou tem algum profissional direcionando eles para essa finalidade? Sempre tem cooperadores que oferecem tais cursos. Sim. Sempre tem essas pessoas que fazem isso e são também voluntários naquela casa. Eu gosto de explorar bem para que as pessoas que estão nos assistindo, elas possam conhecer, e se tiver alguém numa situação dessa, possa também servir como um apoio para poder direcionar essas pessoas até chegarem a vocês. Por acaso vocês têm alguma rede social, algum telefone para contato, essas pessoas que estiverem assistindo e conhecer alguém nessa situação que possa estar entrando em contato com vocês para poder levar essas pessoas para tirar dessa situação que é deprimente. A gente olhar o ser humano, ver o ser humano se definhando por não ter opção, porque a gente sabe que tem muitas casas de recuperação, mas muitas delas custeada, e a pessoa não tem o dinheiro para custear porque já está numa situação delicada e ela precisa de alguém que realmente o abrace, que realmente estenda a mão amiga e traga a luz que ela necessita para poder transformar a sua vida. Aí nesse sentido é que foi minha pergunta.
Lá tem o profissional para poder instruir, mostrar como trabalhar para sair um verdadeiro profissional, para que realmente ele possa ser reintegrado na sociedade e a partir dali ele consiga caminhar com seus próprios pés. Aí eu te pergunto, pastor, a gente vê, eu também trabalho com a ação social voltada para os moradores em situações de rua. A gente depara com várias situações. São pessoas doentes, pessoas carentes de tirar um documento, e os entraves são inúmeros, porque não tem um registro. Outros não têm uma memória tão apurada para poder lembrar da sua trajetória, quem é o nome do pai, da mãe. Então isso dificulta, então eles vivem no anonimato. São pessoas que estão ali, mas no meio legal eles não existem. Porque se você não tem documento, você é invisível, não é verdade? E assim a gente ajuda naquilo que a gente pode, porque a gente trabalha com os nossos recursos. E uma vez, uma pessoa até ela veio falecer, que ela pediu para poder interná-lo, para ele largar o vício do álcool. E a gente bateu em várias portas e não conseguimos. E quando a gente estava próximo de conseguir, ele morreu por overdose ou por cirrose de álcool. Isso dói, porque você vê o ser humano se definhando sem ter a oportunidade de se agarrar em algo que venha transformar a sua vida. E o Senhor é uma pessoa que está se dispondo, se doando em prol da obra. Isso é algo muito bonito, porque quando a gente faz de coração, é você despir de si mesmo em prol da vida do outro, dá dignidade àquele que não tem. E a própria palavra de Deus ela é muito clara: dê comida a quem tem fome, dê bebida a quem tem sede, ou seja, dê água a quem tem sede, dê dignidade a quem precisa de dignidade. E essa é a nossa missão enquanto ser humano, enquanto cristão que somos. E aí o Senhor diga, a partir dos 19 anos eu entendi essa missão e abracei essa missão. Mas quais os maiores desafios que o Senhor encontrou a partir do momento que o Senhor deu sim à missão? O que o Senhor acha assim, que foi mais desafiador para ti? O maior desafio de todos aqueles que se colocam disponíveis para fazer um projeto social, a primeira barreira, o obstáculo que encontra é o apoio. Sim. Esse é o principal entrave de todos aqueles que são abnegados aí no esporte, entre outras ações, é a questão financeira, a questão do apoio. Mas nós temos que melhorar a imagem daqueles que fazem o trabalho social. Eles não podem se apresentar como coitados. Sim. De forma nenhuma. Eu não me vejo como um coitado. E a sociedade não pode ver a gente como coitado. Sim. Nós somos pessoas privilegiadas por fazer algo que, na verdade, o poder público deveria fazer. Aqueles que fazem trabalhos sociais deveriam ser recompensados, deveriam ser homenageados, reconhecidos, não somente pelo poder público, mas pela sociedade. A pergunta que fica é: qual o valor de uma alma? Qual o valor de uma vida? Estava olhando recentemente uma pesquisa que foi feita e saiu no G1, entre outras agências de informações, as 50 cidades mais violentas do país. 12 estão na Bahia. E aqui próxima da gente, Luiz Eduardo ficou em 18º lugar. Agora, o que fazer para melhorar? O que fazer para reduzir esses números de violência? Como fazer para reduzir o número de pessoas no mundo das drogas, da violência, do álcool? O que fazer para acabar com a evasão escolar? Há investimento em educação, investimento em polícias, em segurança. Isso é louvável e isso é uma obrigação do poder público. Agora, investir nos projetos sociais é de extrema importância. O poder público tem que reconhecer esses profissionais. Nós entendemos, sabemos e pesquisamos. Vem recursos. Não sei o número exato, mas o último orçamento do município de Barreiras
rompeu a média de 700 milhões de reais. Isso dividido em várias pastas: educação, esporte, lazer, cultura, enfim, ação social, mas tem um recurso, ele só não é aplicado da forma correta. Sim. Pastor, o senhor tocou num ponto crucial: a falta de investimento nas ações sociais. Nós sabemos que a nossa cidade ela é muito carente de apoio nesse sentido. Uma feira de saúde voltada para os moradores em situação de rua. Por quê? Porque eles, muitas vezes, eles têm vergonha de se direcionar até uma unidade de saúde, porque corre o risco de não ser bem atendido, porque não estão tomando banho de uma maneira adequada, não tem um cheiro tão agradável, porque não tem uma higiene pessoal cotidiana, porque não tem um local específico para tomar banho, dorme ao relento, não é verdade? E uma feira de saúde voltada especificamente para eles. O senhor, nessa longa jornada que o senhor vem desenvolvendo, o senhor já fomentou algum projeto nesse sentido para poder levar saúde, cortar cabelo, dar visibilidade a essas pessoas, até mesmo resgatando essas pessoas para o mercado de trabalho? Isso nós já fazemos. Já fazemos. Desde 2000. Sim. Nós já fazemos isso. Através da escolinha de futebol, muitos atletas ingressaram no mercado de trabalho através da ação social que nós fizemos. Corte de cabelo, entre outros projetos. Até leite de soja a gente conseguiu doar para essas crianças para dar uma alimentação saudável, entre outras ações. Mas reforçando a questão do poder público, nós temos que mudar a nossa cultura. A cultura, para ser mais exato, do nosso município. Não vou passar para outras regiões, outros estados, vou falar a nível local. Nós temos que mudar essa cultura em nossa cidade, de achar que o vereador ele não tem as suas obrigações, seus deveres. E muitas das vezes as pessoas ficam acanhadas em falar do papel do vereador, com medo de represálias, com medo de perseguição. Nós temos que acabar com essa cultura. Porque, na verdade, qual é o nosso representante legal no poder público? É o vereador e é o prefeito, é o legislativo e o executivo. O vereador, ele tem as suas obrigações, ele tem que fiscalizar o poder executivo, ele tem que criar leis e ele tem que abraçar a cidade. Ele não é vereador de um bairro, ele é vereador de uma cidade. Nós vemos também nesse orçamento que foi votado o ano passado e esse ano será votado novamente para 2024. O vereador tem um poder incrível, porque ele pode muito bem colocar uma verba, uma emenda parlamentar municipal no orçamento da prefeitura e destinar. O vereador pode fazer até isso, destinar para quem vai aquela verba, para qual instituição. Para que finalidade Qual ela vai finalidade? ser utilizada? Nós temos várias instituições, nós temos a PAI, nós temos aí a CTPG, entre MEC. outros, entre todos. Passar por aqui também o Mona do Sarajevo. Ou seja, qual é também o dos projetos sociais? Nós temos que formalizar, temos que regularizar. Porque não adianta alguém fazer o trabalho, Marcos, fazer um trabalho social bonito e não registrar. Não Sim. está legalizado, ele não vai receber recursos. Ele vai receber alguns apoios, alguns patrocínios, em vista do que ele pode buscar através do poder municipal, estadual e federal. O que não podemos fazer é ficar de braços cruzados. Agora, o município poderia muito bem promover isso. O município pode muito bem promover isso através das suas secretarias. A Secretaria de Saúde poderia muito bem apoiar um trabalho social voltado para a saúde, ajudar alguém que faz um trabalho desse no sentido de regularizar, ajudar ele a regularizar a sua instituição. Quantas pessoas abnegadas estão aí sofrendo, pedindo apoio, pedindo patrocínio, fazendo algo que o município deveria fazer. Que é função deles, né? É a função deles. Diretamente É falando. a função deles. Quantas crianças hoje estão aí fora da sala de aula? Quantas crianças hoje estão aí lotando os consultórios de psicólogos, de psiquiatras? Quantas pessoas passando por dificuldades? Sim, E o papel do município é apoiar, é fazer acontecer. Nós temos os mecanismos. O que está faltando, na verdade, é a gente mudar a nossa cultura.
É a percepção e conhecimento, né? Acima de tudo, você tem que conhecer para depois você poder cobrar. Porque se você não conhece, não tem como você cobrar de uma maneira legal e eficaz. Eu gostaria de saber do senhor, nesse projeto da escolinha de futebol, onde o senhor gerencia, qual é o critério que o senhor utiliza na seleção dessas crianças? Porque se a gente for analisar, o contingente de criança que necessita de um apoio é muito grande. Mas assim, geralmente as pessoas têm os critérios específicos para que aquelas crianças possam ser acolhidas. Qual o critério que o senhor utiliza para poder ingressar essa criança no projeto que o senhor realiza? Olha, o único critério que nós passamos para a família e para a criança é Sim. que ele tem um compromisso em participar e obedecer às regras da instituição, da escolinha de futebol. Mas se você falar assim, Robson, mas vocês não cobram uma nota? E quem não tira uma nota boa? E quem passa dificuldades, até na questão de entender, muitas das vezes, a matéria? Quem tem dificuldade no aprendizagem vai fazer o quê? É o papel nosso, ajudar essa criança a melhorar suas notas. Não tem como a gente cobrar uma nota melhor, sendo que ele ainda está com dificuldades. Tem muitas crianças que vão para a escola, muitas das vezes, para se alimentar, porque não tem em casa o alimento. Então, o que fazer? Nós temos que promover isso. E eu creio que depois dessa live, desse podcast, com certeza o poder público vai olhar diferente. E tem que olhar diferente. Não tem que olhar para a gente que faz trabalhos sociais como inimigos. É pelo contrário. Nós somos parceiros do município. Estamos fazendo um belo trabalho. Quando eu falo estamos fazendo, eu estou abrangendo para todos aqueles que fazem trabalho social na nossa cidade. É louvável o que essas pessoas estão fazendo e de forma gratuita. Deveriam ser recompensados. Nós temos aí todos os anos milhares de pessoas recebendo o título de cidadão barreirense. E eu falo isso com muita tristeza. Pessoas que nunca fizeram nada por Barreiras, só politicagem, e são reconhecidas como cidadãos barreirenses. Eu falo em especial do irmão Bola, da irmã Nancy, que estão ali à frente da Casa de Recuperação, a CTPG. Um casal abençoado que entregou, deixou, colocou na mão da entidade a sua casa, a sua chácara, se dispôs de um bem deles para fazer o bem para pessoas que não têm condição e de forma gratuita, Marcos. São mais de 120 refeições no dia. Eu gostaria de saber, então são 120 refeições e quantos voluntários fazem parte desse projeto lá do CTPG. Comunidade Terapêutica do Povoado Grapiúna. São incontáveis, são milhares, são muitos cooperadores daquela obra. Eu gostaria de saber de você outra coisa. Nesse projeto que vocês desenvolvem, vocês têm apoio da área de saúde, por exemplo, tem enfermeiro, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem dentista, tem um corpo médico para poder auxiliar vocês de alguma necessidade que porventura venha a acontecer ali no CTPG? Ou não? Ou você simplesmente, quando precisa, você já direciona para a UPA ou para um postinho de saúde? Olha, já aconteceu algumas ações lá nesse sentido, de deputados levar a unidade móvel e fazer esse trabalho na questão odontológica. Sim. Na questão psiquiatra e psicológica, foram alguns lá também, como voluntários, fornecer os seus serviços. Mas ainda nós não conseguimos fazer uma parceria com esses profissionais. Mas eu creio que até o ano que vem nós conseguiremos fazer esses convênios, mesmo porque não é tão fácil. Né? Infelizmente, há uma dificuldade, há uma burocracia para o social acontecer aqui em Barreiras. Às vezes a gente bate em um órgão público, as pessoas acham que a gente está pedindo um favor. Novamente, eu vou bater bastante nisso. O município precisa olhar diferente para aqueles que fazem trabalhos sociais em Barreiras. Falava esses dias com um político da nossa cidade. Ele tem mandato na cidade. Eu falei para ele, não adianta a escola se não tem professor. Não adianta o hospital se não tem médico. Não adianta
praças públicas com quadras poliesportiva, com campos de grama sintética, se não tem trabalho social ali? Tem que bancar aqueles que fazem os trabalhos sociais. A prefeitura poderia muito bem repensar isso, fazer novamente um processo seletivo e apoiar esses profissionais. Mas aí o poder público pode falar, Marcos, mas nem todos têm um curso de educação física. Eu estava observando aqui na lei orgânica do município, a prefeitura pode muito bem dar meia bolsa para uma pessoa dessa e pagar metade da bolsa de um curso de educação física. Sim, ou seja, estruturar o projeto social para benefício da sociedade barreirense. Nós temos que mudar nossa cultura. Nós temos que olhar para aqueles que precisam com outro olhar. O olhar de misericórdia, o olhar de amor, o olhar que Jesus nos ensinou a olhar pelo outro. Acolhedor, né? Acolhedor. Afetivo, para que essas pessoas se sintam parte também desse processo. Você fala de coisas interessantes, mas assim, a gente que está na luta do dia a dia, que conhece a realidade, a gente vê que nesse cenário que você se encontra para poder trazer de volta essas pessoas a uma sociedade que é, por natureza, segregadora, uma sociedade que geralmente ela mais é excludente do que inclusiva. Quando eu falo que a necessidade de ter um psicólogo, porque o psicólogo ele ajuda de uma maneira muito eficaz ou efetiva a essa pessoa encontrar consigo mesmo, porque você já faz o trabalho espiritual, mas o resgate de entender quais os traumas que essa pessoa vivenciou até chegar à condição de se jogar no álcool, nas drogas, tem todo um processo por trás. Muitas vezes rejeição da família, muitas vezes traumas social, que ele é muito calado e aí então ele encontra uma saída para viver. São N fatores, a gente entende. Mas aí a pessoa, o psicólogo, eu sou um psicólogo, eu quero apoiar seu projeto. Uma vez no mês ou 2 vezes no mês eu vou disponibilizar um dia do fim de semana para estar junto com vocês. Um psiquiatra que entende que isso é positivo, eu quero apoiar o projeto de vocês voluntariamente. Não para vocês bancarem, porque como é que vai bancar o custo de um psicólogo, de um psiquiatra, que é muito alto? Um clínico ele já é muito útil nesse processo, porque ele vai clinicar essas pessoas e vai encaminhar essas pessoas para o médico responsável, o médico competente para cuidar daquele caso que ele se encontra no momento. Então eu falo assim, será que essas pessoas elas também não se sensibilizam em fazer parte desse movimento? Que é uma coisa que dá dignidade não apenas àqueles que estão excluídos, mas a eles mesmos, em prestar um serviço gratuito e dar dignidade às pessoas que tanto precisam de dignidade. Se eu nunca teve contato, nunca teve assim uma aproximação para poder convidar algum desses profissionais a ingressar nesse projeto que o senhor representa? Sim, nós já entramos em contato com vários profissionais dessa área e outras áreas. Sim. Muitos prestaram serviços ali, mas foram momentâneos, não foram algo fixo, infelizmente. Também pela questão da correria, enfim, cada um tem seus trabalhos. Mas eu vejo o seguinte, que cada um sabe da sua responsabilidade. Cada um entende qual papel ele tem na sociedade. Nós temos que entender isso. Sim. E outra coisa importante que nós temos que ver, novamente, eu não estou aqui com isso, criticando o poder público, pelo contrário. Pelo contrário, estou falando de uma realidade. É uma realidade antiga. Barreiras melhorou? Estruturalmente? Melhorou. Isso é notável. Olha, observa a cidade está maravilhosa. Só que tem muita coisa a se fazer. Agora é necessário investir no ser humano. Nós temos praças bonitas, a cidade está asfaltada, está lindo, Barreiras. Parabéns à gestão municipal por isso. É hora de investir em pessoas. É hora de investir nas crianças. É hora de investir no social. Devemos fazer um trabalho maciço de apoio às entidades que apoiam essas pessoas, que tiram essas pessoas das ruas, das drogas, da violência. Uma transformação na vida, vai transformar a sociedade. Barreiras vai ser outra cidade com essa visão. Sim. E não somente eu penso assim, milhares de pessoas têm o mesmo pensamento, muitas das vezes não são ouvidas. Quem é o nosso porta-voz?
é o vereador. Senhores vereadores, olhem para o barreirense, olhem para os projetos sociais. O que estão fazendo o assessor do vereador? Está fazendo o quê? Qual é o papel do assessor? Assessorar o vereador. Nunca vi um assessor de vereador nesses lugares, observando qual é a necessidade. Nunca vi, infelizmente. Então tem que mudar a cultura, Marcos. É preciso mudar essa cultura, que só assim vai mudar a sociedade. Com certeza. Aqui a Suelen Miranda Mendes, ela fala o seguinte: até porque uma criança carente que passa fome, como ela irá conseguir ter foco para estudo? É uma coisa normal, porque se você está com fome, você não consegue concentrar em nada, não é verdade? A pessoa com fome, ela tá ali pensando no que ela vai achar para comer. E é muito doído você ver uma criança passar fome e você não poder ajudar. O João Batista, ele diz o seguinte: em parte sim, deveria ser reconhecido, mas quando a pessoa que faz, ela não faz sozinha, pois Deus manda os seus ajudarem essa pessoa. Aí ele diz em seguida, de novo: em parte sim, deveria ser reconhecido, mas quando a pessoa que faz, ela não faz sozinha, pois Deus manda os seus ajudarem essa pessoa. Mesma coisa falou. Joseilson Gomes: eu concordo plenamente, tem que ter o apoio do poder público. Aí Jorge Cisa: parabéns, guerreiro, que o Criador levante provisão de todos os lados em nome de Achuasa. E o João Batista, ele volta de novamente: por isso a importância de o cidadão ter consciência de votar e não deixar que escolha pessoas alheias às causas sociais. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Nessa jornada como voluntário nas ações sociais no município de Barreiras, você já teve a oportunidade de se ingressar na Câmara de Vereadores e propor um projeto junto aos vereadores, os verdadeiros e legítimos representantes e fiscais do poder público, para que eles pudessem atender às demandas do CTPG. Aí eu fiquei vindo na minha cabeça só aqueles negócio de gaúcho ali, CTG. Aí eu fico com medo de expressar e falar a coisa errada. Mas você já teve a oportunidade de colocar essa pauta, pedir um olhar criterioso deles, voltado para a realidade social, do entorno, das periferias, ou até mesmo do centro da cidade? Porque é triste a gente ver as pessoas se tornando lixos humanos. Eu costumo dizer, muitas vezes a gente se torna lixos humanos porque somos descartáveis aos olhos dos demais. A CTPG, na pessoa de João Carlos, que é o presidente CTPG, na pessoa de João Carlos, que é o presidente da instituição, ele, juntamente com a gente, pensa em fazer isso. Estamos preparando esse projeto, estamos preparando o momento, né, da CTPG, do projeto Edificando Vidas, a qual eu sou presidente, estou à frente, juntamente com toda a equipe. Eu quero citar elas aqui, para não ser injusto com meus amigos e irmãos. Minha esposa Ângela é participante desse projeto, Juliene e Guilherme, um abraço para vocês, que Deus abençoe, são também colaboradores, são cooperadores nesse projeto Edificando Vidas, mão amiga, juntamente com Paula e Flávio, Dani e Diego, Emanuele e Giliardi, Túlio, Juca e Juliana, Renê, Simone e minha mãe Creuza. Essas pessoas são pessoas do bem, são pessoas a qual têm desempenhado um papel importantíssimo nos projetos sociais a qual nós estamos à frente. E nós abraçamos, Marcos, aquele povoado de Água Vermelha, que antigamente eles moravam no lixão. Eu lembro, há 13 anos atrás, eu visitei o lixão de Barreiras. Eu fui pregar e levar alguns donativos para aquele povo ali. Sim. E as pessoas que foram ali ficaram sensibilizadas, arrasadas, vendo a situação do ser humano morando dentro do lixo. Por conta de uma lei federal, o município teve que retirar aquelas pessoas dali. E
dar a elas, ceder a elas um terreno que foi do outro lado da BR. Mas ainda assim as condições são precárias naquele povoado. Não há energia elétrica, não há água potável, água de poço e de má qualidade. Não há banheiro. Tem casas que não tem banheiro, moram em barracos de lona. Agora, pegando aqui o gancho no que Suelen, minha irmã, falou, ela falou realmente... Como é que pode cobrar de uma criança nota boa, sendo que ela passa fome, passa dificuldade em casa? Então, o único critério para participar do projeto é querer participar. Sim. É querer mudar de vida. É querer ser feliz. Porque é uma válvula de escape o esporte. A religião, o esporte são válvulas de escape. São mecanismos que mudam uma sociedade, mudam uma pessoa, transformam vidas. Então, o projeto Edificando Vidas, a partir do ano que vem, se assim Deus nos permitir, nós iremos preparar um projeto, estaremos até lá formalizado, registrado, legalizado, e aí nós vamos dar entrada em todos esses projetos. São milhares de projetos, Marcos. Estamos Sim. aí numa sequência de projetos. A escolinha de futebol começa em agosto, juntamente com a aula de boxe, meu amigo Diego, através também do seu professor Israel Miranda, o mais conhecido como Hot Valley, ele vai também dar essa força lá. A questão não é só futebol, tem um boxe. E nós estamos também colocando o projeto Horta em Casa. Porque não adianta apenas dar o alimento. Não, é aquele ditado, dá o peixe, mas não ensina a pescar. Temos que ensinar a pescar. Temos que ensinar eles na agricultura familiar, o alimento saudável, produzir até, quem sabe, gerar renda para eles. Sim. Porque eles estão ali com lotes, estão ociosos os lotes, parados, não tem nada. E a terra é de má qualidade. Então, estamos buscando apoio, juntamente com várias empresas que têm doado, né, adubo orgânico. O município, eu quero aqui também tirar o chapéu para a Secretaria de Meio Ambiente, através de Ronaldo, que nos cedeu ali um caminhão de adubo orgânico e vai também ceder ali palestras de técnicos para falar acerca da agricultura familiar. Então é louvável isso. Tem que tirar o chapéu para o poder público nesse sentido. Mas isso aí é 1% ou menos de 1% em vista do que o município pode fazer. Então, nós temos vários profissionais que estão aí fazendo projetos sociais, homens e mulheres que eu tiro o chapéu e deveriam ser reconhecidos pelo poder público. Você falou uma coisa importante, você está montando todo o projeto, todo o processo para fazer uma reivindicação legal, pautada na lei, pautada em tudo aquilo que recomenda para que você possa justificar o seu ingresso com essa ação. E ainda mais você juntando força com o pessoal do CTPG. Então são dois projetos, um desvinculado do outro, mas que andam junto. São parcerias, um contribui para que o outro possa se desenvolver, para que o outro possa, se fortalecer. E quando você fala da questão que a importância de você estar legalizado, você ter um CNPJ, para que você possa vir reivindicar aquilo que é de direito seu, as outras pessoas que estão nos ouvindo nesse momento também podem chegar até você, procurar e se orientar para que possa também produzir o meio legal para reivindicar melhorias e junto abraçar as causas que são carentes, e a gente precisa agir para que as pessoas elas não venham perecer por falta de apoio. Você falou uma coisa interessante no tangente aos moradores do lixão, do agora aterro sanitário. A gente já fez serviço social também lá, já levamos móveis, alimentos e algumas coisas, e é de doer. Agora eu pergunto, como é que você tira uma fonte de sustento dessas pessoas e não provém alguma coisa para que elas possam se subsistir, para que elas possam ter uma renda para poder se manter vivo? Porque dar a casa é mais do que justo, mas você também tem que dar ela. Vamos criar uma cooperativa para que vocês possam reciclar. A gente vai criar uma cooperativa onde as pessoas vão fazer a coleta seletiva e vocês vão reciclar esse lixo e tirar o próprio sustento. Não seria o ideal? Você já perguntou a algum daqueles moradores se tem algum projeto da prefeitura voltada para esse sentido?
Não há projetos. Não há projetos. Infelizmente não há. Então a gente tem que fazer. Novamente, não estou aqui criticando o poder público, eu estou apenas falando o dever dela. Sim. Assim como nós somos cidadãos e nós pautamos os nossos direitos e cumprimos os nossos deveres. Sim. Existe uma Constituição, ela tem que ser cumprida. Existe leis que tem que ser cumprida. Existe a lei orgânica do município que precisa ser cumprida. Não podemos tapar o sol com a peneira, fechar os olhos e ver pessoas padecendo. Nós temos que fazer algo, não temos que ficar de braços cruzados. Ah, não é comigo. Nós temos que olhar diferente para essas pessoas. Então, olhando por isso aí, nós vemos, citando aqui um caso, o Instituto Viver Melhor, da Romancina, ali próximo ao Sesc. Ali deve ser, eu esqueci o nome do Sesc Santo Antônio. Exatamente. Então, o instituto dela, um instituto também social, que também é registrado, mas que também padece, tem dificuldades. Até hoje, ela trabalha para manter o instituto. Imagine só. E lá ela oferece várias coisas para as crianças. Aula de informática, reforço escolar, Marcos. Agora, pasme, ela banca tudo isso. Com o próprio salário. Com o próprio salário. É muito Eu fico envergonhado com isso, eu fico triste. Olhando o que nós temos no nosso município. A verba que vem para o nosso município. Eu fico envergonhado com isso, triste com isso, sabendo que podemos fazer mais, que podemos beneficiar essas pessoas, ajudar essas pessoas. O Instituto Viver Melhor, ela paga aluguel. A CTPG, ela não recebe nada da prefeitura, nada. São 120 refeições, 40 café da manhã, 40 almoço e 40 jantar. Fora o lanche, não estou nem contando o lanche. Agora multiplica aí por 30. Quantas refeições, multiplica aí quantos quilos de arroz, de feijão e a carne. Tudo isso vindo da iniciativa privada. Infelizmente. Podemos dizer, felizmente, né? Tem pessoas generosas, pessoas do coração bom, que ainda contribuem com a ação dessa. Porque é uma ação grandiosa e muito custosa. Porque se você for colocar na ponta do lápis o custo de uma operação semanal ou diária para 30 pessoas é alta. E aí você vê que tem pessoas que abrem o seu coração, que abrem a sua carteira para poder disponibilizar e fazer parte desse processo. Aí eu questiono mais uma vez, eu sou uma pessoa muito inquieta na questão do questionar, eu quero uma resposta que me convença. Vocês que estão há mais tempo na estrada, trabalhando com a ação social, vocês já pensaram, já pararam, reuniram as pessoas que têm uma caminhada maior nesse sentido, para poder ir até ao poder público e pedir um esclarecimento deles? Por que a prefeitura, o município, eles não contribuem de uma maneira eficaz com essas ações, com esses projetos? Porque a prefeitura, ela dá resposta a partir que ela é indagada ou é motivada através da Câmara de Vereadores. Quando a Câmara de Vereadores vai e cobra uma resposta, aí o Poder Executivo ele tem que responder ao Legislativo. Porque se vocês disserem, não, Marcos, já fui, mas não tenho resposta. Vocês já fizeram isso? Não, mas assim, em diante dessa pergunta, desse questionamento, eu vejo que não é necessário a gente fazer isso, Marcos. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Não seremos recebidos. E não vai ser dessa forma que nós seremos atendidos. Sim. Então nós vemos o seguinte, da forma legal. A CTPG é registrada. Ela vai, o ano que vem, se Deus quiser, dar entrada em algum desses vereadores para se tornar de utilidade pública. É o primeiro passo. Sim. Depois nós vamos atrás dos convênios. Uma vez que ela é utilidade pública, então o nome já diz tudo. Ela está a benefício da sociedade. Um dado, a maioria dos blogs aqui em Barreiras divulgaram várias mortes na Feira Livre. Sim. E a maioria dessas pessoas que foram assassinadas eram moradores de rua, pessoas no mundo das drogas. Se o município tivesse investido, não haveria essas mortes. É verdade. Pode ter certeza, não haveria. A pessoa morando na Feira Livre.
Há pessoa morando nas praças. A Praça da Maçonaria, por exemplo, é um ponto de droga. Aí eu faço a pergunta, cadê a Secretaria de Ação Social? Aonde está? Estão fazendo o quê? Eu tenho que cobrar, eu sou cidadão, pago meus impostos. Não tem nada de errado em cobrar. Nós temos que cobrar um direito nosso. Então, ou seja, novamente, nós vamos cobrar e nós cremos que seremos ouvidos. Sim. Seremos ouvidos. De tanto cobrar, as pessoas vão ouvir e vão fazer o que de fato é dever. É porque assim, a gente tem a sensibilidade de se colocar no lugar do outro. E quando você vê uma situação que extrapola o limite do bom senso, é doído. Porque todo dia você passa nas ruas de Barreiras, você vê o crescente número de pessoas fazendo presente ali naquele entorno da feira, se tornando moradores habituais, rotineiros no entorno da feira. E a gente não vê uma contrapartida eficiente por parte do município em realocar essas pessoas para um lugar que elas possam, não apenas um lugar para dormir, um lugar para comer, um lugar para beber, mas que essas pessoas possam ter dignidade. A pergunta é essa: a dignidade. Porque o ser humano sem dignidade não tem sentido a existência dele. Não é verdade? A pessoa que não tem dignidade, ela apenas está passando pela vida, esperando o momento da partida. Porque ele não vislumbra um futuro para a sua vida. Apenas ele caminha, ele está ali, mas ele não sabe qual o sentido de estar ali. Qual é a razão da sua existência. Então, quando a pessoa ela encontra a dignidade, ela encontra a razão da sua existência. Eu penso no amanhã de uma maneira eficiente. Eu posso ser útil para a vida da outra pessoa. E quando ela não tem esse entendimento, e as pessoas que podem, que devem proporcionar isso a elas, não se mexem no sentido de efetivamente construir ações eficazes para que elas possam ser contempladas nas suas necessidades. E quando a gente fala de ação social, a gente fala de pessoas que saem da sua zona de conforto, que se coloca encaminhada em direção a essas pessoas, para que essas pessoas possam verdadeiramente ter um mínimo de dignidade. Quando você tira do seu bolso ou do seu tempo para poder fazer um prato de comida e vai lá ofertar para ela, você está dando a ela o quê? Dignidade. Porque se ela não almoça, se ela não toma o café, se ela não tem uma janta, ela não tem a dignidade. Porque ela não tem o básico. Ela não tem aquilo que se diz essencial para a subsistência. E assim, essa iniciativa deveria vir de onde? De quem nos representa. De quem foi eleito para representar o povo. Quando diga a casa do povo, não diga só do povo que trabalha, que paga o imposto, mas diga de todo o cidadão, de todo o ser humano que constitui a sociedade barreirense, o município de Barreiras. Não é isso? Exatamente. Se eu tiver errado, me corrija, por gentileza. Exatamente. Porque eu não quero ser injusto com ninguém. Porque injustiça ela não cabe. A gente tem que ser verdadeiro. Falar aquilo que é necessário, mas com sabedoria para não causar desconforto em ninguém. Então o meu papel aqui é provocar, não ofender. Provocar para quê? Para que você venha refletir sobre o assunto. Para que você venha parar, analisar e construir medidas, mecanismos que possam favorecer aqueles que não tem ninguém que olhe e que zele por eles e pelos seus interesses. É até uma questão de, como você falou, de dignidade. Dar visibilidade a essa pessoa. Então, observa o que está acontecendo na feira de Barreiras. Pergunte a um feirante, a um dono de loja naquele entorno, se ele está de acordo com o que está acontecendo. Quantas pessoas? São mais de 15 pessoas, no mínimo aí, nas drogas ali. Então, o que o município deve fazer, como você mesmo colocou, relocar essas pessoas para as casas de recuperação, promover essa mudança na vida dessa pessoa, né? Dar o suporte
porque a verba novamente tem, o município, a gestão novamente é louvável. Um aplauso para a gestão municipal, está fazendo um ótimo trabalho. Barreiras é outra cidade. Parabéns ao gestor, parabéns aos vereadores pelas indicações. Nós temos praças lindas, a cidade está asfaltada, mas a cidade não vive só disso. Sim. É preciso investir nas pessoas, novamente, na educação. E quando eu falo, Marcos, eu falei bastante acerca dessa questão daqueles que fazem um trabalho social, desses abnegados, que não podem, em hipótese alguma, se apresentar como coitado. Não, de forma nenhuma, vocês são heróis. Vocês são valentes, são guerreiros, pessoas de valor. Existe um texto bíblico lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Sim. Então, pecado não é só fazer o que é errado, não. É deixar de fazer o que é certo. E quantas são as pessoas que passam, que vejam nos jornais, nas rádios, em momentos como esse, no dia a dia, pessoas precisando de um auxílio, de uma mão amiga, e não tem. Não tem alguém para poder dar esse suporte. Nós temos mecanismos, nós temos estrutura, nós temos secretarias, nós temos uma prefeitura que arrecada e arrecada muito. Barreiras é uma cidade que arrecada muito no agronegócio. Sim. Juntamente com o Luiz Eduardo. É uma das 10 cidades que mais arrecada. O PIB de Barreiras é alto. Então, investimento tem que ter nessas pessoas. Barreiras não vive só de festa. Eu vi recentemente a briga, se ia ter o São João ou não. É bacana, é a cultura. Mas, vereadores, briguem pelo social também. Infelizmente, nós temos que entender o papel do vereador. Novamente, não existe vereadores. Vereador que levanta a bandeira do esporte, disso e daquilo. A bandeira do vereador é a bandeira da cidade. Ele tem que atender todas as demandas. Não tem que se autopromover. Essa é a questão da cultura, Marcos, que tem que mudar. Essa questão do toma lá da cá, eu só vou apoiar quem me dá voto. É um pensamento mesquinho, pequeno, que não ajuda a sociedade. Um vereador, quando ele faz um bom trabalho, ele não precisa nem pedir voto. Ele sabe que ele vai ser reconhecido pelo seu trabalho. Mas, infelizmente, nós temos esse problema, é um problema cultural da cidade de Barreiras. Esse problema da política, aonde o vereador tem a sua instituição, tem quem ele ajuda. E pronto. Mas como o vereador pode ajudar? Do salário dele? Não, não é preciso não. Apenas ele fazendo emendas, criando leis, falando acerca da lei de incentivo ao esporte que está parada, que precisa ser revista. Porque é atrativo para o empresário ele apoiar, investir numa instituição sem fins lucrativos e ter a dedução no imposto de renda dele. Para ele é vantajoso. Ele vai abater, é vantajoso para ele. Então vai incentivar a ajuda, o apoio nessas entidades sociais. Agora, você que tem um trabalho social, registre, regularize, para que você possa ter voz e cobrar os seus direitos. O professor, nesse trabalho que o senhor faz de resgate de vida, quantas crianças que já passaram por ali e quais delas hoje fazem parte do processo de retorno, que eu digo retorno de retribuição por toda a ação recebida? Ah, são muitos. Inclusive um está aqui. Moisés passou pelo meu projeto social, pela minha escolinha de futebol na Vila Brasil. Eu louvo a Deus, é um orgulho meu ver ele aqui, ver um pai de família, um homem de Deus. Isso é a nossa recompensa, é o prêmio que todo educador, que aquele que faz um trabalho social espera. É ver aquele que ele investiu o seu tempo, que ele investiu o melhor de si. Ele vê a pessoa recuperada. Isso não tem dinheiro que paga. Não tem medalha, não tem título que recompense isso. Isso é maravilhoso, é louvável isso. E é um papel de todos aqueles que creem em Cristo, que são cristãos. Porque a Bíblia é muito clara. Efésios capítulo 2 fala que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, os projetos estão aí. O próprio professor Diego, que é de uma amiga, passou pela minha escolinha também, aqui na Vila Brasil. E ele vai ser o professor de boxe lá na comunidade de Água Vermelha. Outro que passou pela escolinha, eu quero aqui também falar dele, que é o Fabrício, da Balanças Tronco Forte, que é um patrocinador desse projeto.
né, que tem investido, olha só, ele passou pela escolinha, ele se tornou um cidadão honesto, de respeito, se tornou um empresário, correu atrás e hoje ele retribui também nos ajudando. Tem o Maico Vidros, que também é um patrocinador dessa instituição, do Edificando Vidas, que também passou pela escolinha, entre outros aí, que tem contribuído. É o retorno que nós temos e não tem retorno melhor, recompensa melhor de você ver uma pessoa recuperada, uma pessoa melhorada, uma pessoa que cresceu, que se transformou num homem de Deus, num pai de família. Isso não há dinheiro que pague. É a lei da semeadura, né? A gente diga assim, ó, semeais boas sementes e farás boas colheitas. Então, assim, ao longo do processo, vocês vieram semeando o bem, semeando a paz, a concórdia, o amor, para que essas crianças pudessem se desenvolverem, crescerem e produzir os frutos. Hoje você citou aí o nome de 4, 5 que tem dado o retorno na colheita. Que muitos outros possam vir também a dar o retorno na colheita, preparar a terra, semear a semente deles, para que depois eles possam colher os bons frutos. E o resgate de vida, o bem que a gente faz a eles, não é a eles que a gente faz, é a nós. Nós estamos apenas contribuindo para que eles se encontrem, mas somos nós os agraciados, por nos sentirem felizes, por verem aquelas pessoas transformadas. Quando a gente fala do trabalho social, a gente fala do amor que está imbuído naquela ação. E seguir essa missão de Jesus Cristo, de resgatar a vida, é algo assim formidável, sensacional. O que precisa as pessoas entenderem é que elas, todas elas, sendo cristãs ou não, tem a missão de servir, tem a missão de acolher, tem a missão de transformar. Porque nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Independente se você crê ou não em Deus. Independente de você ter religião ou não. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Deus te fez porque Ele te ama. E Ele diz: antes de tudo, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Tem gesto maior, mais bonito, para que a gente possa vivenciar? Amai-vos aos outros como eu vos amei. Primeiro ele deu o exemplo de amor. Primeiro ele deu o exemplo de carinho, de cuidado, de zelo. E por último, ele deu a maior prova de amor, que foi se entregar por nós, para que todos pudessem ter o direito à vida. E quando você vê um irmão à parte da sociedade, marginalizado, excluído da sociedade, e você não tem um pouco de sensibilidade dentro de você, você não se sente tocado, você está negando Deus. Você está deixando Deus também à parte, porque você não está fazendo aquilo que Ele designou para que você o fizesse. Não é verdade? O Senhor, como conhecedor da palavra, a palavra é muito clara e objetiva nesse sentido. Então, é missão. E se é missão do homem comum, por quê? Por que não você, seu vereador, representante do povo, não entender isso também como parte da sua missão, como representante direto de nós que aqui estamos? Eu não estou te julgando, eu não estou te apontando, eu não estou te condenando, eu só estou pedindo, tenha um pouco mais de sensibilidade. Olhe para essas pessoas. Essas pessoas são iguais a vocês. A única diferença é que elas não têm a oportunidade. Ou, por um motivo ou por outro, elas perderam essas oportunidades em algum momento da vida. Eu não estou aqui para julgar ela, muito menos julgar vocês. Eu estou aqui apenas para colocar o fato em evidência. E que esse fato sirva de luz, para que essa luz possa vir a transformar outras vidas, para que todos nós possamos nos sentir felizes em ver os nossos irmãos que hoje se encontram em situações degradáveis, numa situação de seres humanos dignos e que possam também contribuir de uma maneira efetiva para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso amado município de Barreiras. Professor,
O senhor, eu sei que tem muitas coisas para poder falar. Pode colocar, eu vi se eu pegou aí uma pasta, e essa pasta tem muito a dizer. Pode colocar em evidência o que o senhor tem para dizer para a gente? Marcos, primeiramente eu quero falar sobre a lei, a lei 1519, de 21 de junho de 2022, acerca do orçamento da prefeitura. Sim. Isso está no portal da transparência, na TCU, e diz assim, ó, o artigo 4º, as prioridades da gestão pública municipal para o exercício financeiro 2023 são as seguintes: desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a elevação da qualidade de vida da população do município, especialmente dos seus segmentos mais carentes, e para a redução das desigualdades e das disparidades sociais. Está no papel? Ele tem que sair do papel. As leis existem. Está aqui, ó, uma lei do ano passado acerca do orçamento, para onde iria esse orçamento, a quem atenderia. Tá aqui a lei, tem a lei orgânica também. Sim. Ou seja, tem que ser cumprido. Agora, os nossos representantes precisam fazer essa lei ser cumprida. O que custa para um vereador fazer uma emenda no orçamento, destinando uma parte do recurso para essas entidades? O que custa para o município, para o gestor municipal, juntamente com o seu secretariado, que nós cremos que a Secretaria de Planejamento deve fazer reunião com essas secretarias? Por que não coloca em pauta regularizar todas as entidades sociais sem fins lucrativos? Por que não regulariza eles? Por que não dá apoio a essas pessoas? Porque tem um detalhe, Marcos. Falar assim, ó, regularize, não é tão simples. Precisa de advogado, precisa de contador, precisa de alguém para fazer o estatuto, e nem todo mundo tem conhecimento de lei. Todo mundo tem dificuldades para fazer isso. Então, diante dessa dificuldade, de tantas coisas que ela vê assim, ela acaba desistindo. Fala, não, vou continuar aqui fazendo o meu, pedindo um patrocínio aqui e acolá, e as coisas não rompe. Não acontece da então, maneira que... é preciso ter alguém para dar apoio. É preciso. Estou com um projeto aqui, Horta em Casa, do projeto Mão Amiga. Projeto Mão Amiga. Novamente eu louvo aí por todos os participantes desse projeto, que tem sido bênção de Deus naquela comunidade de Água Vermelha. Um abraço para todos os moradores do povoado. O projeto Horta em Casa, como eu abordei aqui, eu quero falar um pouquinho sobre ele, porque esse projeto, o grande objetivo, Marcos, é estimular essas famílias a produzir alimentos saudáveis. Sim. Né? Sabemos que a agricultura, ela contribui para reduzir o estresse. É uma terapia, porque tem muitos idosos ali, tem muita gente ali que está ociosa, sem fazer nada. Então, ou seja, acaba, de certa forma, prevenindo ela de doenças. Sim. E dando também a questão do alimento saudável, sustentável. Agora, novamente aqui um conselho para você que tem projeto social. Não vá só no poder público, não. Vá também na iniciativa privada. Vá nas empresas com projeto. Apresenta um projeto para a empresa. Não vá de mão vazia, não. Apresenta o que é que você quer fazer. Com certeza o empresário vai olhar, de 10, 5 apoia. Com qualquer ajuda, já é uma ajuda. Com certeza. Qualquer ajuda é uma ajuda. Agora, o poder público poderia muito bem olhar para isso aqui e falar, não, nós vamos fazer. Nós vamos fazer isso aqui. E não custa nada para o município, porque, na verdade, o recurso é o nosso. Sim. É o nosso recurso que está sendo colocado para fazer. Por isso que o poder público tem que entender. E a sociedade barreirense tem que acordar para essas coisas. Já é a hora. Tem que entender, saber votar, votar bem, não votar por amizade, não votar por, como acontece hoje, né, a compra de voto, venda de votos. Não, vote por alguém que pode proporcionar uma sociedade melhor. Eu gostaria de fazer uma pausa aqui para um momento ímpar aqui do canal BDC Filme, o podcast. Agradecer a cada um que se inscreveu no canal. De uma maneira muito, muito especial. Agradecer a você por acreditar no nosso trabalho. É um trabalho de relevância. E hoje a gente está muito grato a Deus por ter alcançado essa primeira meta. É a meta de 1000 inscritos. Mas a gente tem aspirações maiores. E hoje eu estou feliz por ser um marco desse processo.
Hoje eu estou aqui apresentando junto com o professor Robson e alcançamos. Não vamos parar por aqui. Você que se inscreveu, permaneça inscrito no canal. Permaneça inscrito, convide seus amigos, seus familiares. Deixe o joinha, por gentileza. Isso é muito importante para a gente. Porque através desse joinha, que não custa nada, a gente possa alcançar coisas maiores e cada vez mais trazer conteúdos de relevância para que possamos esclarecer as dúvidas de vocês em relação a muitos e muitos motivos pautados na sociedade e que muitas vezes vocês não têm voz e não têm vez para poder colocar isso em evidência. E nós estamos aqui para poder dar voz a vocês, dar voz ao empresário que quiser vir aqui no podcast, trazer os seus projetos, falar um pouco da sua trajetória, da sua contribuição na evolução desse município, dessa cidade. A você, médico, a você, professor, a você, agente de segurança pública, que tenha vontade de vir aqui bater um papo com a gente, esclarecer dúvidas, qual é o direito, qual é o dever do cidadão, para que esse cidadão possa cada vez mais andar dentro daquilo que pede a lei. Porque todos nós estamos sujeitos à penalidade da lei. Nós devemos obediência à lei. O cidadão que ele observa a lei, ele anda de uma maneira tranquila. E aí hoje nós estamos aqui, graças a Deus, com uma pessoa que pensa no bem social, que se coloca a serviço da sociedade para melhoria desses cidadãos, dessas cidadãs que precisam de apoio. E tantos outros, eu quero falar aqui dos amigos de Francisco, que são um grupo de mulheres, de homens que saem da sua zona de conforto também para poder servir esses cidadãos, essas pessoas que estão ali em situação de rua, passando frio, passando fome, passando N necessidades. E nós não temos o papel nem a competência para julgá-los. O nosso papel é arrumar solução para os seus problemas. E um dos pensamentos que eu tenho, e junto com o João Batista, era de fomentar um projeto para que pudéssemos construir um local de trabalho de reciclagem e dentro desse local de reciclagem essas pessoas pudessem morar. Olha só o pensamento nosso. Era pegar, vamos trabalhar com reciclagem, essas pessoas vão morar ali, elas vão ter um ganho, não vão ter um ganho? Esse ganho dela, uma parte iria para uma poupança e a outra parte serviria para poder manter o projeto. Elas mesmas custear as suas despesas. Para quê? Para que elas pudessem ter dignidade. Sentir, poxa, eu sou uma pessoa que tenho sentido para a minha existência. Eu contribuo de uma maneira direta para a sociedade, para o bem-estar da sociedade. E aí a gente está pensando, mas quem vai nos apoiar? Quem é a pessoa que a gente vai buscar para poder colocar esse projeto em pauta? Quem são as pessoas que a gente pode procurar e que a gente possa ser efetivamente atendido? Então a gente está elaborando esse projeto, mas a gente quer efetivar. E aí a gente pode também contar com seu apoio, porque é algo não meu, mas é de todos. Não de João Batista, mas de todos. E o senhor é uma pessoa que já está engajada no movimento, já tem uma caminhada, já sabe onde estão as pedras. E a gente precisa pisar bem nessas pedras para poder a gente não tropeçar e cair e desanimar. O que o senhor acha desse pequeno pensamento, que ainda não está no papel? É apenas um pensamento. Acha que é viável ou não? Com certeza, toda iniciativa que beneficie o próximo tem que ser apoiada, abraçada por todos. Nós não podemos olhar para o outro como um concorrente, como um adversário. Nós temos que dar as mãos, de braços unidos, nós vamos vencer. Esse é o pensamento que nós temos que ter. Porque, na verdade, no fim da ponta,
Quem vai receber o benefício é quem está precisando. É quem está numa vida que muitas das vezes não deveria estar ali. Mas por alguma situação, muitas das vezes a ausência do poder público, ou questões de família, enfim, são várias. Então, ou seja, é necessário que todos aqueles que têm projetos sociais se unam num benefício próprio. Beneficiar as crianças, os jovens, os adolescentes, enfim, essas pessoas que realmente precisam ser alcançadas por essas entidades, por essas associações, por esses programas, esses institutos, que novamente eu reforço essa fala. O município tem que olhar para a gente como parceiros. Somos parceiros do poder público, somos parceiros da Câmara de Vereadores. Na verdade, o que está faltando é mais diálogo por parte de lá. Está faltando um olhar diferente. Está faltando uma política nova. Esqueçamos a política velha. Vamos esquecer a divisão, direita, esquerda, não importa. Vamos olhar para quem precisa. Então, olhando para isso, eu quero também reforçar e mais um projeto que nós estamos fazendo, além do projeto de doação de cesta básica, o projeto da horta em casa, o projeto da aula de boxe, da aula de futebol, a escolinha de futebol, estamos, Marcos, realizando ali dia 10 de setembro. Dia 10 de setembro estaremos realizando o primeiro Miss Água Vermelha. É um desfile para crianças de 6 a 14 anos. Que bacana. Então, essa iniciativa do Projeto Mão Amiga, através de toda essa equipe que eu falei aqui, vamos fazer esse desfile. Já estamos contando com o apoio do Salão de Beleza Capelli, na pessoa de Tamires Dourado. Quero dizer para você, Tamires, que Deus te abençoe e te ilumine. Ela nos cedeu toda a equipe do salão dela para fazer a maquiagem, arrumar cabelo, fazer os pés e as mãos das meninas, das unhas, enfim, dar dignidade. Ou seja, alimentar a esperança de ser alguém. Sim. Imagine só num povoado desse. E a ideia nossa foi justamente essa. Não foi só ficar na cidade, porque na cidade já tem muitas pessoas fazendo. Vamos aonde muitas pessoas não vão. Aonde o poder público muitas das vezes não vão. Aonde essas pessoas não sendo assistidas. Na zona rural. Tem muita pessoa precisando de apoio. Então, ou seja, e o projeto Mão Amiga, através do projeto Edificando Vidas, juntamente com a CTPG, nós estamos unidas fazendo essa corrente do bem, promovendo a ajuda, promovendo o bem-estar nessas pessoas e uma coisa principal, essencial, nós não queremos visibilidade. O cabeça é Cristo, o líder é Cristo, nós não queremos se autopromover, não fazemos política com esse projeto social, não aceitamos doação como é feita de políticos, não aceitamos. Recebi proposta de político bancar o projeto, eu falei, eu não quero. Se é para promover o homem, eu não quero. Quem deve ser promovido são as pessoas. Sim. Elas devem ser promovidas, porque são elas que estão precisando. Nós não podemos fazer marketing, fazer propaganda em cima da miséria de ninguém. Então, e o Brasil tem muito disso e tem que mudar. Tem que mudar, porque o ano que vem tem eleição. E nós vamos ver as propagandas políticas. Coisas que nunca vi. Parece que tá todo mundo bem, sorrindo, só na propaganda política, porque a realidade é outra. A realidade é outra. Vá nas periferias, vá nos lugares aonde o poder público ainda não foi. Tem lugar em Barreiras esquecido. Tem gente passando fome em Barreiras. Tem gente que não fez uma refeição nesta cidade. O que vamos fazer? Cruzar os braços? Jamais. Não podemos. Ah, o problema é do prefeito, é do vereador. Não. É de todo cidadão barreirense. Quer você seja religioso ou não, quer você crer em Deus ou não, você é ser humano. E tem que olhar para o outro com compaixão, com misericórdia, com amor. É o maior investimento, Marcos, que podemos fazer numa pessoa. É amor. É amor. Amor é tudo. Amor transforma. Eu gostaria de saber do senhor. Quais os dias e horários acontecem os treinamentos na escolinha de futebol que o senhor ministra? Bem, o projeto ainda está iniciando. Estamos na fase de cadastramento das famílias. Sim. Está feito um cadastro, já temos o campo que foi doado, foi ali em parceria, na verdade, com a associação. Não é um terreno público, é um terreno da associação.
né, que foi cedido por eles. Nós ganhamos as traves. A Vila Nova? Não. Povoado de Água Vermelha. Água Vermelha. E mais em Barreiras? Não, em Barreiras é a CTPG. CTPG, a Comunidade Terapêutica do Povoado de Gapriúna. O Edificando Vidas e o Mão Amiga concentram o seu trabalho no povoado de Água Vermelha. Fora da cidade. Isso, fora da cidade. A 18 quilômetros da cidade. Sim. É um povoado onde há uma necessidade. E nós entendemos assim, Marcos, se a gente fizer uma ação ali e ir para outro bairro, e esse povo vai ficar como? Ele vai ficar desprovido. Nós queremos fazer essas ações, dar um intensivo nessas ações, e aí sim, quando começar uma mudança, uma melhora, aí nós partimos para outro povoado. Porque tem outras instituições, tem outras escolinhas de futebol, tem outras casas de recuperação. Então a gente não pode abraçar barreiras que a gente não consegue. Então vamos fazer o nosso papel. Sim. Existe um texto em Eclesiastes que fala assim: o que vier à mão para fazer, faz conforme tuas forças. Sim. Então, ou seja, nós estamos dando o nosso melhor. Então eu tiro o chapéu novamente aqui para as pessoas que fazem parte do projeto Mão Amiga. Que Deus abençoe a eles, que Deus fortaleça toda essa equipe aqui, Ângela, Juliene, Guilherme, Paula, Flávio, Dani, Diego, Emanuele, Giliardi, Túlio, Juca, Juliana, Dona Creuza, Renê e Simone. Olha que equipe abençoada, pessoas que muitas das vezes sacrificam o domingo, Marcos. Sim. Sacrifica muitas das vezes um horário de lazer, do conforto da sua casa, para estar ali se doando numa causa social. Então é louvável o que essas pessoas estão fazendo, devem ser reconhecidas, não somente elas, mas todos aqueles que fazem trabalhos sociais na cidade de Barreiras. Com certeza. Eu fiz essa pergunta para o senhor, porque assim, lá nessa cidade, nesse povoado de Grapiúna, o senhor está plantando a semente. E o senhor quer que essa semente, água vermelha, o senhor quer que essa semente germine e produza fruto. A partir do momento que ela estiver produzindo fruto, você tem que ir para outra terra, para poder iniciar todo o processamento da terra até chegar o momento da semeadura, da colheita, para que também essas outras pessoas possam vir a ter o mesmo contemplamento que elas tiveram anteriormente, o povoado. Quando eu perguntei, é porque eu estava na mente ainda que se eu tinha um projeto ainda na Vila Nova. Aí você iniciou o projeto lá. Isso, na Vila Nova. Aí se eu expandiu esse projeto para fora de Barreiras. Isso. Era só para esclarecer esse ponto. Isso é muito importante. Mas, independente, você está fazendo aquilo que é de direito daqueles que sensibiliza, que tem sensibilidade para ajudar o outro. E quando você fala em produzir, fomentar um projeto de MIS para criança que vive numa zona rural, que muitas vezes não tem acesso à internet, não tem acesso aos meios de comunicações, e quando ela chega ali, ela vai sentir o quê? Uma princesa. Ela vai sentir em outra realidade. Ela sai do momento de tristeza, daquela rotina batida do dia a dia, e vai viver um momento de princesa. De uma maneira, de um gesto tão simples, que todos poderiam contribuir. Não é verdade? E vocês estão se disponibilizando a fazer isso, e eu dou meus parabéns. Que vocês possam cada vez mais levar luz aonde há trevas. Levar brilho aonde há escuridão, onde as pessoas já não têm mais o sentido para sorrir. E esse simples gesto de promover um concurso de Miss de beleza, de promover um treino de futebol, de boxe, de fazer com que essas pessoas se sintam importantes, pois isso transforma vidas e resgata a dignidade. Parabéns, agradeço de coração por ter esse momento aqui com você. Não vou chamar de senhor, porque senão você vai ficar bravo com você. Um momento de esclarecimento. E quero deixar livre. Se você tiver algum agradecimento, tiver algum ponto que se eu julgue importante a ser esclarecido, a colocar em evidência, o microfone é todo seu. O canal está aberto para que você possa fazer isso. Sinta-se à vontade. Primeiramente, quero agradecer, Marcos, você, apresentador. Prazer mesmo conhecê-lo. E também sinto honrado o Moisés também ceder esse espaço aqui
Que Deus também abençoe vocês que estão aí nessa luta e que a BDC Filmes venha também a galgar outros projetos, que venha a crescer desses 1.000, chegue a 100 mil e venha a ser um grande canal onde vem também apresentar esses projetos e dar voz a quem não tem voz. Eu quero agradecer novamente a toda a equipe do Mão Amiga, 13 pessoas que abraçaram uma comunidade. 13 pessoas que abraçaram a comunidade de forma gratuita, usando apenas o amor, investindo o amor. Agradecer também a Tamires Dourado, do Instituto Capelli, Salão de Beleza Capelli, que não mediu esforços para apoiar, patrocinar essa causa. É louvável isso. Que Deus te abençoe, Tamires, você e toda a sua equipe. Aproveitando também, o desfile vai ser dia 10 de setembro e eu quero aqui aproveitar e pedir, solicitar a você que tem salão de beleza, você que tem loja de confecção, que também nos ajude nessa causa, doando roupas. Lá no dia, Marcos, vai ser o desfile, vai ter pessoas anunciando as garotas que vão desfilar, as meninas que vão desfilar, a roupa que vai estar usando, da qual loja. Sim. Vai ser feito todo um marketing em cima ali para mostrar, para apresentar para o apoiador, para o patrocinador, para o parceiro, o projeto que está sendo feito. E também agradecer a Maicon Vidros pelo apoio ao Edificando Vidas, é um patrocinador nosso, a doutora Kelly, da KG Esportes Agência, que é uma coisa importante também. Ela é uma agente intermediária. Hoje ela faz o papel, antigamente era o empresário do jogador. Sim. Hoje é o intermediário. Então, nós vamos fazer ali o projeto Escolinha de Futebol. E se tiver um garoto que tiver um brilho, se for uma pérola, um diamante, a pessoa a qual faz essa mediação com o clube é o agente FIFA. E isso nós temos. Por isso quero agradecer a doutora Kelly por não medir esforços. Ela é advogada, além de agente FIFA, ela está ali, ela mora em Brasília e tem abertura em vários clubes do país. Então isso é um apoio. Imagine só o garoto ali de um povoado. Um povoado tem 70 famílias, quase 100 pessoas moram, mais de 100 pessoas moram naquele povoado. Imagine só sair um astro do futebol daquele povoado. Então, ou seja, são mecanismos desses que mudam a sociedade. Aproveitando novamente, falando também da BTEC, aproveitar aqui o Lucas, que também é um patrocinador. Novamente aqui o Mercado Silva, o Mercado da Família, na pessoa de Alfrânio, que tem também nos apoiado. E Balanças Tronco Forte, Fabrício, que eu falei, passou pela Escolinha de Futebol e está nos apoiando. Que Deus abençoe vocês. Quero deixar aqui uma última mensagem, que está no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem cooperado com todos nós, Essas pessoas que estão aí, à margem da sociedade, Deus está cooperando com elas, porque Ele está enviando pessoas para estender as mãos. Essa pessoa que está passando dificuldade, Deus vai enviar pessoas para fazer isso. E louvado seja Deus por isso. Deus abençoe a todos. E não se esqueça, estenda a mão para quem precisa. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima. Verdade. Joedson, ele está dando os parabéns. Parabéns, Moisés, pelo marco de 1.000 inscritos no canal. O João Batista, ele vem dizendo: sempre disse, vereador é um representante do povo e não do lado do prefeito, contra o prefeito. Isso tem que mudar. Eu vou deixar a agenda aqui antes de fazer os agradecimentos finais. Agenda de julho, da semana que vem. Segunda, dia 24/7, tudo junto. Rony de Souza, página Tudo Junto. Quarta-feira, Fast Fit, Alice. Quinta-feira, 27, fisioterapeuta, Ítalo Fernandes. Sexta-feira, 28/7, Estrela Guia, na pessoa de Rose. Agosto, abrindo a agenda de agosto. Segunda-feira, 31/7, doutora Fátima Oliveira. Quarta, 2/8, blogueira Mirelle. Quinta, 3/8, CRAN, Tailane.
Sexta, 4/8, Fondé das Amigas, Empreendedoras Moraia. E quinta-feira, 10/8, João Batista, o homem que vem falar sobre política e vem falar sobre direitos. A gente vai sentar para poder organizar. E, mais uma vez, a Sueli vem deixar aqui, super necessário esse podcast, com um tema tão importante. Parabéns ao entrevistador e ao entrevistado. Obrigado, Mirelle, ou Sueli. Obrigado a todos que participaram de uma maneira direta. Agora a gente vai agradecer os nossos patrocinadores, aquele que nos dá o incentivo para que a gente possa caminhar. A D Transporte, transportando seu filho com segurança e qualidade. Escolinha Pinguinho de Gente. Se você quer que seu filho tenha uma educação de qualidade, coloca na Pinguinho de Gente. STTA, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados Rurais. Desde 31 de maio de 2017, trabalhando em prol dos assalariados rurais, realizando assembleias e fazendo pautas para serem implementadas nas convenções coletivas do trabalho CCTR. O STTA abrange 9 municípios, são eles: Angical, Barreiras, Baianópolis, Cristópolis, Cotegipe, Catolândia, Formosa do Rio Preto e Riachão das Neves. Horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas. Agora, quero agradecer mais uma vez seu Robson pela disponibilidade, por esse bate-papo, acima de tudo, pelo esclarecimento que o senhor trouxe para nós e para todos aqueles que estavam nos acompanhando. Agradecer a Moisés pela confiança depositada em mim de fazer essa mediação, de estar aqui representando como apresentador da temática e dizer que o nosso papel aqui não é apontar ninguém, mas sim trazer luz, os temas que são necessários para a transformação da sociedade. Muito obrigado, Moisés, e uma boa noite a todos, um excelente final de semana, que Deus seja a nossa luz e a nossa força, e onde estivermos nós sejamos sempre agraciados com a companhia do Senhor Jesus. Ficamos na paz de Cristo. E também a Clara, pelo suporte técnico que ela sempre dá. A gente já estava sentindo falta da presença dela aqui. Deixar um abraço para o apresentador Rafael Teixeira, para o Serginho, que faz um trabalho belíssimo aqui no BDC Podcast, no canal do YouTube.